Mais uma videoaula, né, para o curso técnico de enfermagem. A disciplina ainda permanece a de nutrição clínica em enfermagem, né? A nossa aula de hoje é sobre as dietas enteral e a dieta parenteral, os tipos de dietas, não é isso? E as vias de acesso para administrar esse tipo de dieta, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Então, nossa última aula é a aula de dieta enteral e parenteral, tá? E eu vou estar falando para vocês o objetivo dessas dietas, qual é a necessidade que é tomada a decisão para estar inserindo o paciente nesse conjunto de terapia nutricional, né? Esse conjunto de procedimentos terapêuticos, a finalidade, quais são os benefícios que essas dietas promovem ao paciente e qual é a função a função e a assistência de enfermagem perante elas. Falando sobre a terapia nutricional, vou falar aqui umas considerações gerais, tá? Então, a gente entende por terapia nutricional ser um conjunto de procedimentos terapêuticos. Esses procedimentos terapêuticos, eles estão empregados, eles estão inseridos na manutenção e na reabilitação do estado nutricional do paciente, né? Na sua recuperação clínica. E esse conjunto de procedimentos terapêuticos relacionado à terapia nutricional, ele se dá por meio da nutrição enteral também, né? E da nutrição da nutrição parenteral. E é para que vocês entendam como acontece a via de escolha desse acesso para estar administrando um tipo de dieta, tem que se avaliar alguns requisitos. A gente vai avaliar as condições clínicas do paciente, né? As condições hemodinâmicas do paciente. Também vamos olhar a necessidade metabólica desse paciente, não é isso? E a possibilidade do uso do trato gastrointestinal. Se não existe alguma patologia, se existe algum impedimento, uma obstrução, né? Uma debilitação desse órgão, desse sistema. E aí sim, depois de todos esses requisitos serem avaliados e monitorados, é tomada uma decisão mediante a situação que o paciente se encontra. Então, nesse slide, vocês podem observar que tem uma imagem explicando os tipos de terapia nutricional, né? Dentro da terapia nutricional, eu tenho alguns tipos de acesso, né? Para viabilizar essas dietas. Eu tenho a nutrição via oral, que é um tipo de dieta normal, ou pode ser uma dieta especial, uma dieta específica. E aí, quais são os exemplos que eu posso estar dando para vocês entenderem como é a utilização de uma via de acesso por via oral, por mucosa oral, em uma dieta especial. Então, o paciente está com uma patologia, com uma necessidade metabólica, com algum comprometimento na questão de digestão, na questão de absorção, ou ele está com algum comprometimento na questão de deglutir, da mastigação.
Então, é passado diante desse necessidade individual do paciente, que precisa ser avaliado, né? Aí sim é realmente inserido uma dieta especial. Ou o paciente é um paciente hipertenso crônico, um diabetes mellitus, né? Então tem uma patologia crônica que necessita, no seu tratamento, de um suporte nutricional específico a essa patologia. Por quê? Porque ajuda a condição física e a condição funcional, fisiológica do paciente, né? Reabilita o paciente mais rápido, traz muitos benefícios. Aí eu tenho uma outra via, que é a via de nutrição por via interal, né? E aí essa nutrição interal é utilizado um acesso de sondas nasogástrica ou sonda nasointeral, certo? E aí mais para frente vou explicar cada uma delas. E por último, a última opção, né? Quando o paciente passar por todas essas fases e mediante das respostas fisiológica, metabólica, clínica que o paciente apresentar, é tomada uma nova decisão e aí pode sim, mediante a necessidade e a condição do paciente, a essa outra via de acesso, que é a nutrição parenteral, que a via de acesso dessa nutrição é feita através da via sanguínea, da via sistêmica, né? Através de um acesso intravenoso, um acesso periférico ou um acesso central. Falando sobre cada uma dessas nutrições, vou falar sobre cada uma das sondas. Então, a gente vai iniciar pela nutrição enteral. A nutrição enteral, ela é a considerada preferida da terapia nutricional, né? Então, ela é a mais recomendada, mais prescrita, é o segmento mais abordado e mais implementado através dos especialistas da nutrição, né? Os nutricionistas, assim também como os profissionais da saúde, por alguns motivos, né? Motivos esses. Primeiro, que apresenta várias vantagens fisiológicas e metabólicas para o paciente, a segurança do paciente também, a meio a complicações. As complicações elas não desistem, elas existem, mas elas são complicações, são poucas complicações e o custo do benefício também é muito bom, principalmente em relação à nutrição parenteral. O objetivo da nutrição enteral é garantir a nutrição adequada ao paciente, dar um suporte metabólico às demandas que esse paciente apresenta decorrente de uma patologia ou de uma situação de estresse, tá? Então, assim, garantir ao paciente um suporte nutricional adequado diante a sua individualidade, né? Sua individualidade é o quê? Um paciente ele vai apresentar um tipo de patologia, um tipo de necessidade. E aí precisa ser avaliado de forma individual. Corrigir desnutrição, tanto ela como aguda como crônica, né? Ou outras síndromes decorrente de anemia ou de um déficit de proteína no organismo, ou até do aumento não ideal, da quantidade absurda de proteína também no organismo. E promover o apoio nutricional mais seguro, fisiológico e econômico para o paciente e para a família também. Aí na seleção de vias, eu tenho tenho a sonda nasogástrica e tenho a sonda nasointeral, certo? E aí, a gente vai iniciar falando sobre a sonda nasogástrica, né? Antes de eu escolher uma via de acesso, eu preciso estimar primeiramente, o tipo de terapia para a necessidade clínica e metabólica do paciente e estimar o tempo
que essa terapia vai ser administrada, o tempo de necessidade dessa terapia ser administrada no paciente. E isso é que vai me dar um norte, me dar a orientação para eu poder para o profissional conseguir escolher, né, a melhor via de acesso para a necessidade do seu paciente. Então, a sonda nasogástrica ela é muito indicada para quê? Para aqueles pacientes que precisam de uma readaptação nutricional, né? Ou uma adaptação na terapia nutricional. E o tempo não pode se exceder a mais de 7 dias, né? Isso eu falo numa questão nutricional, certo? Além disso, a sonda nasogástrica também pode ser utilizada para passagem de administração de medicações, né? E para realizar a drenagem gástrica, né? De secreções, de suco gástrico, de sangue, tudo aquilo que estiver fazendo comprometimento nesse sistema trato gastrointestinal, né? Causando alguma gravidade, algum sintoma no paciente. Mas também é uma sonda que tem os seus riscos, né? Tem suas complicações. Ela pode sim causar ulcerações de mucosa, um refluxo esofágico, assim como um aumento do risco de aspiração, né? De aspirações para secreções para os pulmões e complicações, ok? E aí, na sonda nasointeral, né? Que ela pode em posição pré ou pós-pilórica, e aí pode ser uma sonda gástrica, em posição gástrica, duodenal ou jejunal. Em geral, essa terapia nutricional, elas precisam ser de curto prazo, né? Porém, existe um consenso entre o que a literatura preconiza, permite, né? E a necessidade do paciente. Além dos protocolos institucionais, né? Protocolos que eles variam de uma instituição para outra. Porém, são protocolos que seguem as normas, os padrões das organizações, né? Seguem as normas e os padrões a nível ministerial, assim como também padrões de organização da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, tá? E através desses padrões, eles fazem a readaptação. Na literatura, ela fala que a sonda nasointeral ela pode estar adaptada no paciente num período de 5 a 7 ou a 1 ano. De 5 meses a 7 meses ou a 1 ano, né? E isso vai depender muito do consenso entre a avaliação médica, a avaliação nutricional e a resposta clínica e nutricional do paciente, né? A necessidade individual também do paciente conta muito para o tempo da utilização dessa sonda. Então, se é um paciente que responde metabolicamente, né? Tem uns exames positivos, laboratoriais, é um paciente que está fazendo um acompanhamento fonoaudiólogo e a fono tem um resultado positivo para mastigação, para deglutição, para trituração. Então, esse tempo de utilização de sonda, ele vai se diminuindo, porque o paciente está se readaptando ao seu modo natural, ao seu modo normal, que é fazer a ingesta de alimentos por via oral. Certo? Então, assim, por serem resistentes, podem permanecer no paciente por longo tempo, de 5 meses ou mais, sendo necessário a troca somente quando apresentar problemas quanto à ruptura, obstrução ou mau funcionamento. E aí, mesmo que esse paciente passe até 1 ano com a sonda nasointeral, nesse período precisa ter a troca, né? Porque a sonda vai acumular sujidade, vai ter acúmulo de resíduos, de substância, e isso pode
acarretar um processo infeccioso no paciente. Então, assim, a literatura ela diz que no período de 7 dias é para ser trocado essa sonda. Porém, tendo um consenso entre os profissionais e os protocolos da instituição. Ok, turma? Então, assim, a sonda nasointeral, por períodos prolongados, pode também levar a uma complicações tardias, né? Como a migração de sonda, especialmente para o esôfago. Então, assim, acaba que o organismo ele vai se acostumando a essa condição, né? Está se alimentando diretamente por um dispositivo, que é a sonda, sem precisar fazer todo aquele processo natural, né? De fazer a ingesta, de deglutir, de triturar, né? E fazer a degradação, a separação, para depois fazer a absorção, certo? Pulam as etapas e o organismo acaba se acostumando a essa condição. Então, é uma das complicações, né? De aspiração pulmonar das soluções infundidas também é uma complicação e é uma possibilidade de acontecer, e aí o profissional precisa saber das complicações que um paciente sondado pode vir apresentar, e assim, ele, mediante isso, ele tem uma tomada de decisão para intervir e minimizar o agravo ao paciente, né? Lesão da mucosa do trato gastrointestinal, através da ponta da sonda, né, que fica ali naquela região e pode acabar lesionando essa mucosa. A infecção das vias aéreas e do trato respiratório superior, porque é um corpo estranho que vai passar um longo prazo dentro dessas vias aéreas, e aí pode sim acabar ocasionando uma infecção, um processo infeccioso, e uma estenose esofágica e a paralisia das cordas vocais, né? O paciente, uma vez com a sonda, ele vai ter dificuldade de falar. E aí isso aí pode acontecer uma lesão nessa região. Finalizando sonda nasogástrica e sonda nasointeral, agora eu vou para outro dispositivo de sonda, outra via de acesso, que é a gastrostomia, tá? A gastrostomia ou a jejunostomia estão indicadas na terapia nutricional de longo prazo. Então, aí o paciente não vai passar só um ano numa terapia nutricional, ele tem um prognóstico, né, um prognóstico irreversível, que ele não retornará para o modo normal, modo natural, né, que é da via oral, e ele precisa de um suporte a mais, nutricional. Então, aí é quando é avaliado a necessidade e aí é tomada essa decisão de tirar uma sonda nasointeral e fazer uma gastrostomia num paciente, né? E é realizado através de um processo cirúrgico, né, ou endoscopicamente. Aí, no caso da gastrostomia ou da jejunostomia, quem realiza essa sonda, esse procedimento é o médico dentro do centro cirúrgico, tá? Na sonda nasointeral e na sonda nasogástrica, quem passa as sondas é o enfermeiro, ok? E a gastrostomia, ela também reduz o risco de infecções. O objetivo da gastrostomia é facilitar o acesso da cavidade gástrica, né, permitindo o tratamento como a administração de alimentos, a administração de medicamentos. Em pacientes, o quê? Pacientes que têm um quadro de incapacidade, pacientes que estão comatosos, né, pacientes debilitados, pacientes que têm sequelas neurológicas irreversíveis. Então, são pacientes que incluem num quadro de necessidade de uma terapia nutricional através de uma via de acesso pela gastrostomia, tá? Ela também tem o objetivo de realizar a drenagem do conteúdo gástrico, e esse conteúdo gástrico pode ser sangue, secreção,
secreção gástrica, gases, alterações metabólicas e também medicamentos, resíduos de medicamentos que acabam obstruindo a passagem da sonda. E em caso de obstrução intestinal ou um pós de cirurgia de ilho paralítico, né, que não pode de forma alguma acontecer uma movimentação nesse sistema, aí também é uma tomada de decisão para a implementação da sonda da gastrostomia. E aí tem, como todo procedimento invasivo, tem suas contraindicações, porque traz com si complicações, né? O paciente que se submete a uma gastrostomia ou uma jejunstomia, ele pode ter uma atresia e estenose de esôfago, varizes esofagianas, pós-operatório de cirurgia realizada por via transnasal, disjunção craniofacial, pela possibilidade de invasão cerebral com sonda. E o material que eu necessito para uma passagem de sonda nasogástrica, né? Eu preciso de uma sonda nasogástrica e aí eu tenho a numeração, calibre, né, de cada sonda. Então, eu tenho, para mulheres, eu tenho de 14 a 16 a numeração. E para um homem de 16 a 18. No entanto, turma, é importante que vocês entendam que é o que a literatura preconiza, mas cada paciente tem a sua individualidade, no sentido de que cada paciente a gente tem que avaliar a idade, a condição clínica, hemodinâmica, o peso, né? Tudo isso tem que ser avaliado para poder estar escolhendo o calibre da sonda que vai ser passado nesse paciente. Precisa-se de um anestésico, e o anestésico utilizado é a xilocaína em gel, porque é um procedimento traz muito transtorno, muito incômodo, muito doloroso para o paciente, e a gente, com o anestésico, a gente alivia essa situação um pouco mais. E também facilita a passagem. Esparadrapo, micropóreo, porque eles vão é onde vocês vão fazer a marcação depois que for passada essa sonda. Uma seringa de 10 ou 20 ml para poder a gente fazer o teste se realmente a sonda está posicionada de forma correta. O estetoscópio também faz parte do teste. Há gases, uma cubarrim ou uma bandeja para você estar reunindo todo esse material para ser levado para o leito do paciente que a gente vai passar a sonda. Não é isso? Uma água com copo, que faz parte do teste de posicionamento correto. E sempre sempre vocês precisam realizar a questão da proteção da privacidade e do pudor do paciente, né? Então, não tem cortina entre as enfermarias, não é num apartamento, e não tem cortina entre as enfermarias, então procura um biombo para poder estar protegendo a integridade do paciente de vocês. Não está expondo o paciente de vocês, né? O procedimento da sonda nasogástrica. Todo procedimento que vocês forem realizar no paciente precisa sempre o quê? Verificar a questão da prescrição do paciente, ver o paciente certo, lavar as mãos, reunir todo o material e orientar o paciente o procedimento a ser realizado nele, né? Quem prescreveu, qual a necessidade, como é que é esse procedimento, para que serve esse procedimento. Então, tudo isso faz parte do procedimento, parte de um protocolo de assistência ao paciente. Tudo isso realizado, a gente vai posicionar o paciente corretamente, vai deixar a cabeceira do leito dele corretamente. Então, a literatura diz que a posição correta é posição de Foley em 45 graus. Mas vocês podem também, e aí o paciente fica, né, como se tivesse um tórax mais elevado, mais sentadinho. Mas se esse paciente tiver algum impedimento através de prescrição médica, a gente pode estar deixando esse paciente em decúbito horizontal com a cabeça lateralizada. Proteger o tórax do paciente, né? Porque
como é algo que vai passar pela faringe, laringe, é algo que vai estimular o paciente a tossir, né? E aí ele pode acabar se sujando com secreção. Limpar as narinas do paciente não é isso? Limpar as narinas para poder facilitar a passagem da sonda do paciente. Ok? E tá dando aquele suporte emocional ao paciente. Ok, gente? Calcem as luvas para estar auxiliando ao enfermeiro na passagem da sonda. Outras coisas que vocês precisam entender. O papel de vocês é um papel muito importante, porque não só na questão de estar auxiliando o paciente, na passagem da sonda, porque se o paciente for um paciente consciente, orientado, ele vai reclamar bastante, né? Ele vai questionar e ele vai no procedimento ele não vai facilitar tanto. Então vocês precisam estar ali dando aquele apoio para facilitar o trabalho do enfermeiro. E assim também acabar que seja um procedimento que não se estenda muito, porque quanto mais demorar essa passagem, pode trazer lesões na região nasal e outras complicações, certo? Então, posicionou o paciente, o material está ali todo preparadozinho, o paciente está orientado, né? Vocês vão calçar a luva de procedimento para poder conseguir auxiliar o enfermeiro nessa passagem, tá? Não só a luva de procedimento, mas os EPIs de proteção, porque é um procedimento invasivo. Então, a gente tem que estar de touquinha, de máscara, certo, gente? E o óculos de proteção das mucosas ocular. Então, antes de iniciar, vocês vão estar higienizando a narina do paciente com soro fisiológico. Higieniza porque essa passagem não levar a sujidade para dentro do organismo do paciente, que pode ocasionar um processo infeccioso. E também essa sujidade que fica, né? Ela pode dificultar a entrada da sonda. Então, a gente higieniza, não só para minimizar a questão dos agentes, dos micro-organismos na sujidade, né? Como também para facilitar o procedimento. E aí, é uma coisa muito importante, perguntar ao paciente se ele tem adenoide, né? Se ele tem um desvio de septo, se ele tem algum problema na região nasal. Porque é importante isso para o enfermeiro saber se ele tem. E aí, gente, o que é que vocês precisam fazer? O enfermeiro ele vai fazer a medição da sonda, né? Da ponta do nariz ao lobo da orelha, do paciente, e da orelha vai medir até a base do apêndice tifoide. Quando ele medir até a base do apêndice tifoide, vocês já vão ter destacado um pedacinho curto, não precisa ser muito grande, mas um pedaço que envolva toda a sonda assim no local. E tá marcando essa medição, que é importante para o enfermeiro, porque essa medição marcada até o apêndice tifoide
é o limite final da introdução da sonda, certo? E observar se, diante disso, na passagem da sonda, o paciente vai apresentar alguns sinais, como cianose, uma dispneia, uma tosse irritante, incessante. E aí, se o paciente realmente apresentar isso durante a passagem ou após a passagem, a gente precisa verificar se a sonda está no local. Então, vai ter que fazer uma retirada de sonda, tá? Passou a sonda, parou lá no local demilitado pelo microporo, pelos esparadrapo, com auxílio de vocês. Aí, o enfermeiro, vocês vão passar para o enfermeiro uma seringa de 20 ml, que ele vai aspirar o ar, tá? Vai conectar na sonda, ele vai colocar o estetoscópio e vai auscultar na base do apêndice tifoide, quando ele automaticamente vai inserir os 20 ml de ar. E é o que ele vai escutar? Se existe ruídos hidroaéreos, né? Então, assim, quando a gente... É muito nítido, tá, turma? Quando isso acontece, a gente consegue escutar perfeitamente o ronco, né, desses ruídos. E aí a gente tem a certeza que realmente a sonda está posicionada de forma correta. Outra coisa também que nos dá a certeza é ver o fluxo do suco gástrico, né? Como é que a gente faz isso? Aspirando com a seringa de 20 ml. Então, é outro teste também que é realizado para poder ter uma segunda certeza, né? E por final, a gente coloca a ponta da sonda dentro de um copo de água e se ela borbulhar, ele não está posicionado corretamente, ele está na traqueia. Borbulha porque é o ar que está saindo e está borbulhando. Se colocar e não borbulhar, está posicionado corretamente, certo? É claro que assim, a professora falando, vocês não conseguem ter uma noção, né, dessa parte prática, né? Mas aí vocês já vão ter uma primeira noção, mesmo sendo mínima, de como acontece esse procedimento, ok? E o papel que vocês exercem nele. E é importante que vocês saibam como se passa, é importante que vocês saibam como testa para saber se está posicionado, porque quem auxilia é vocês. Passou todos os testes positivos, está posicionado corretamente, aí vocês vão fixar a sonda, né? Tracionando essa sonda na narina do paciente, vão fechá-la ou conectar a um coletor. Isso aí vai ser conforme a prescrição. Vai fechar ela para esperar a nutrição chegar, para conectar a uma equipe de nutrição junto com toda uma dieta. Ou essa sonda que vocês estão passando é realmente para drenar o suco gástrico, aí vai conectá-la ao coletor. Então, como essa sonda vai ser conduzida pós-passagem, vai ser conforme está prescrito na prescrição do paciente. Deixar o paciente em posição confortável e recolher todo o material sujo, todo o material utilizado, deixar nada no leito do paciente. Isso é uma inconformidade, deixar lixo no leito do paciente, né? E realizar as anotações de enfermagem pertinentes, certo? Outra coisa, no momento da passagem da sonda, é muito importante que vocês que estão ali auxiliando, peçam para o paciente engolir, como se ele estivesse engolindo, né? Como se ele estivesse engolindo a própria saliva, porque isso facilita e isso incomoda menos. Quando o paciente ele deglute, incomoda menos para ele. Então, assim, são orientações importantes que precisa ser feita para poder a gente conseguir passar a sonda de forma correta. Essa imagem que vocês estão olhando no slide é a imagem de como tem que ficar a fixação da sonda. E outra, depois que vocês fixarem, vocês têm que colocar a data que vocês fixaram, tá? Porque a cada 24 horas é trocado essa fixação. Ok, gente?
E aí os cuidados de enfermagem pós-sonda, pós-passagem de sonda, né? Precisa ser lavado essa sonda de 4 em 4 horas, conforme a prescrição médica, né? Com soro fisiológico ou com água destilada, para que evite a obstrução da sonda e evite um transtorno maior para o paciente. Lembre que o transtorno não é para quem está passando, para quem está auxiliando. O transtorno sempre maior, o dano maior sempre é para o nosso paciente. E é tudo o que a gente não quer, isso é uma não conformidade. Além dessa lavagem que vocês precisam realizar, essa higienização de 4 em 4 horas, sempre após realizar medicações, nutrição, vocês precisam também fazer uma lavagem para não deixar resíduos no trajeto da sonda. Observar durante a lavagem a quantidade de líquido introduzido e a quantidade aspirada também. Então, assim, isso aí, vocês também vão ser orientados na prescrição médica, porque lá na prescrição médica vai ter quantos ml vocês precisam para estar lavando pós administração de medicações ou de nutrição. Mas isso precisa também ser relatado, ser anotado, tá bom? Se esse paciente tiver com a sonda nasogástrica para fins de drenagem, esse recipiente, esse coletor, ele precisa ficar abaixo do nível do paciente, né? Porque aí, quando a gente coloca abaixo do nível do paciente, a gente melhora a questão da gravidade e vai facilitar a saída do líquido. Nós chamamos de sifonagem. Ainda nos cuidados que vocês precisam ter com os pacientes, né, com sonda, evitar forçar o septo e asa do nariz do paciente, porque pode lesionar sim, né? E aí vai outro transtorno, porque vai precisar tirar essa sonda, colocar em outra narina, não é isso? E aí pode trazer um transtorno maior, porque pode necrosar essa lesão, pode virar uma lesão, de fato. Fixar a sonda, né, utilizando o micropóreo ou esparadrapo. Eu digo micropóreo ou esparadrapo porque pacientes que são idosos, têm uma pele mais sensível, mais frágil, né, ou pacientes que têm alergia a esparadrapo, aí a gente utiliza o micropóreo. Variar a posição de fixação da sonda diariamente para não lesionar, não criar uma lesão no local. Trocar a sonda para alimentação a cada 7 dias ou quando necessário. Então, aí, a literatura, ela diz, a troca da sonda tem que ser a cada 7 dias. Mas aí também vocês precisam seguir o protocolo, o enfermeiro também precisa seguir o protocolo também da instituição, que está norteado pelos protocolos das organizações, tanto do Ministério da Saúde como da OMS. Ok? E quando for uma sonda para drenagem, de 5 em 5 dias ou quando necessário. Elevar a cabeceira do paciente de 45 a 90 graus para veiculação de dieta integral, medicação, lavagem de sonda. Então, o paciente que está com a nutrição lá instalada, passando, é um paciente que precisa estar com a cabeceira elevada, para o quê? Para não haver um refluxo ou não haver uma broncoaspiração dessa dieta para os pulmões, certo? Vão dar banho no leito do paciente, meia hora antes do banho, vai lá e para a dieta desse paciente, ok? Após a infusão da dieta, lavar a sonda de 20 a 50 ml, né? Isso em adultos, tá, gente? Em criança, já é outro protocolo. E mantê-la fechada, se não houver vômito ou regurgitação. Então, se o paciente começar a vomitar, é uma não conformidade. Então, tem que abrir para drenar essa sonda. Mas aí, antes de a gente abrir para drenar, a gente precisa comunicar ao nosso enfermeiro sobre essa complicação. Precisa também avaliar no paciente se ele está tendo distensão abdominal, está com aquele abdômen bem distendido, doloroso. Aí precisa também comunicar ao enfermeiro, certo? Na retirada das sondas, vocês precisam retirar elas de forma correta, né? Com muito cuidado. Vocês têm que fechar a sonda, fechar todo o circuito da sonda,
né? Tirar a fixação lentamente para não danificar a pele do paciente. E explicar ao paciente que vocês vão retirar a sonda e que vai ser um incômodo. E vocês vão retirar essa sonda em movimentos circulatórios e bem lento. Por que bem lento? Porque ao retirar vocês podem provocar uma irritação das mucosas gástricas, né? Vocês podem também tá lesionando a cavidade nasal. E aí a sonda nasointeral. O material para a sonda nasointeral é um pouco diferenciado da sonda nasogástrica, porque a sonda nasointeral é diferente da sonda nasogástrica. A sonda nasointeral, ela é uma sonda que precisa de o quê? Que ela vem com um fio guia, certo? Ela é maior do que a sonda nasogástrica e mais mole. Então, ela vem com esse fio guia, que só pode ser retirado esse fio guia depois do raio-x. O raio-x vai lá dar um parâmetro que está na posição correta. Então, vamos lá. A sonda enteral é a do BOF com fio guia. Vocês vão precisar de uma compressa ou uma toalhinha do próprio paciente para colocar no tórax, um copo com água também, luvas de procedimento e luva estéreo. A literatura, que foi atualizada agora, ela diz que uma sonda nasoenteral, nasogástrica, pode ser passada apenas com a luva de procedimento. Mas protocolos institucionais mantêm o primeiro protocolo de que se for uma troca de sonda, você retira a sonda velha, a sonda antiga, com a luva de procedimento, mas para você passar a nova sonda estéreo, você utiliza a luva estéreo, tá? O estetoscópio para fazer a escuta, né, dos ruídos hidroaéreos da cavidade abdominal. O anestésico, que é a xilocaína em gel a 2%, uma seringa de 20 ml e esparadrapo ou micropóreo. E, claro, sempre o biombo ou a cortina para a gente estar preservando o quê? A integridade física do paciente. Não expor o nosso paciente, né? O procedimento na nasoenteral, né? Na sonda nasoenteral. Sempre vocês precisam explicar o procedimento ao paciente, à família do paciente, orientá-lo. Foi prescrito, por que foi prescrito, qual é a finalidade, como é que acontece, como é que é passada essa sonda nesse paciente, tá? Orientá-lo, muito bem orientado, porque é um procedimento incômodo. E se a gente não orientar o paciente, a gente acaba criando um conflito com o paciente e com a família, né? Lavar as mãos sempre, porque é protocolo de segurança do paciente, eu preciso lavar as mãos sempre que eu realizar qualquer procedimento ou qualquer contato, indireto ou indireto, com o paciente, para a gente minimizar o agravo com o micro-organismo, né? A contaminação com o micro-organismo. Reunir todo o material necessário na bandeja. E aí a gente vai lá posicionar o paciente corretamente, né? Vai levar a cabeceira da cama, deixando o paciente com a cabeça levemente inclinada para frente, ou em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada e inclinada para frente. E aí a gente posiciona o paciente conforme a indicação da clínica, né? A indicação mediante a prescrição médica também do paciente. Proteger o tórax do paciente com a toalha de rosto e realizar a limpeza das narinas e da testa do paciente, né? Então, a gente precisa higienizar as narinas desse paciente, como eu falei, na sonda nasogástrica, com soro fisiológico, para a gente não estar levando sujidade da cavidade nasal, que é uma cavidade suja, e nem estar dificultando a passagem da sonda. Calçar as luvas de procedimento para auxiliar o enfermeiro
ok? E aí o enfermeiro vai calçar as luvas estéreo, vai pedir para vocês abrirem a sonda da forma correta para não contaminar a sonda, né? E ele vai pegar essa sonda, vai retirar do papel, vai adaptar na mão dele, vai fazer a medição da sonda, aí a gente vai medir a sonda do nariz ao lobo da orelha, da ponta do nariz ao lobo da orelha, e vai descer até o apêndice tifoide. Chegando no apêndice tifoide, a gente vai acrescentar mais 10 centímetros. E aí, quando acrescentar esses 10 centímetros, a enfermeira vai dizer, pode marcar. E aí vocês marcam com a fita adesiva. Então, vê que já na sonda nasoenteral já mudou. A própria sonda já é diferente da sonda nasogástrica, né? A medição é a mesma, porém, a medição não é a mesma, perdão. A medição já muda, né? Porque a gente já acrescenta depois, no apêndice tifoide, a gente acrescenta 10 centímetros para frente. E aí a gente lubrifica, o enfermeiro pede para a gente desprezar um pouquinho do lubrificante e aí o restante do lubrificante colocar ali no campo estéreo que o enfermeiro vai fazer, que é o campo estéreo que a gente sempre faz, com o papel que vem a luva estéreo, né? Ali é o nosso campo estéreo. Então, bota lá o anestésico e a gente passa na sonda para estar anestesiando e facilitando a lubrificação para a passagem da sonda. E vocês vão estar também ali no auxílio também ao paciente, na questão emocional. Ele vai começar agora, seu José, mantenha um pouquinho de calma, tenha um pouquinho de paciência e nos ajude. Quando o senhor começar a sentir a sonda, o senhor começa a deglutir, degluta. E aí facilita, certo? E aí inicia a sondagem por uma das narinas, sempre orientando o paciente a respirar pela boca e deglutir para facilitar a introdução da sonda demarcada, tá, gente? Isso é muito, muito, muito importante. Saber também antes se o paciente tem algum desvio séptico, algum problema na região nasal, uma cirurgia, alguma coisa assim, que dificulte, que aí a gente já vai saber que a anatomia desse paciente já é diferenciada, né? E aí começar a observar na hora da passagem da sonda e depois da passagem da sonda os sinais de alerta, né? A cianose, o desconforto respiratório. E aí, neste caso, a gente sim precisa retirar a sonda. O paciente, numa situação dessa, ele pode decorrer para uma PCR, tá? Colocar o paciente em decúbito lateral para que o peristalse gástrico empurre a ponta da sonda através do pylori até o duodeno. Retirar o fio guia. Aí, ó, o que é que acontece? Depois que eu passei essa sonda no paciente, posicionei o paciente de forma correta para poder facilitar essa sonda se posicionar corretamente dentro do estômago do paciente, né? Aí eu vou verificar se a sonda está no estômago realmente do paciente, né? Então, como é que eu verifico? Eu faço todos aqueles mesmos procedimentos que eu fiz na sonda nasogástrica, né? Eu faço a ausculta abdominal para ver se tem presença de ruídos aéreos, né? Na base do apêndice tifoide, eu coloco lá o meu estetoscópio para poder estar fazendo essa ausculta. Eu verifico o fluxo de suco gástrico, que eu vou aspirar na seringa de 20 ml, se vem suco gástrico, né? E verifico a questão do copo com água para ver se, quando colocar a sonda ali dentro, se ela vai borbulhar, porque aí eu tenho certeza que não está no estômago, está na traqueia. Além disso, gente, fez todos esses testes, ok, tá na sonda, mas mesmo assim eu não retiro o fio guia. Mesmo fazendo os testes, a ausculta, o retorno do suco gástrico, o teste do copo com água, eu não vou retirar o fio guia. Eu vou fechar a sonda, vamos fixar a sonda corretamente na narina com os adesivos ou esparadrapo micropóreo, certo? Identificar essa fixação, colocar a data que está sendo passada essa sonda.
E aí, o que a gente vai fazer? Aguardar essa migração da sonda para o duodeno, que ele pode acontecer em até 24 horas, mas até antes disso acontece. E o que é que vai acontecer? O médico já vai estar deixado lá, solicitado, ele prescreveu a sonda, então automaticamente ele sabe que precisa prescrever para o paciente fazer um raio-x abdominal, tá? Um raio-x do abdômen. E aí, nesse raio-x é a certeza final, e aí é a autorização médica que a gente também precisa para retirar o fio guia. Tá lá posicionado corretamente, o médico autoriza a retirada do fio, prescreve a autorização da retirada do fio guia e também vai prescrever daqui a quantas horas, daqui a quanto tempo vai iniciar a dieta do paciente ou daqui a quanto tempo pode ser administrado a medicação. Que isso pode acontecer depois de 24 horas ou até 24 horas, certo? Então, para vocês nunca esquecerem que terminou de passar a sonda, fixou, fez os testes, deu tudo certinho, tá tudo corretinho, mas a gente não pode retirar o fio guia. A gente só pode retirar o fio guia após um raio-x abdominal com autorização médica, ok? E aí deixa o paciente em posição confortável, organiza todo o leito do paciente, não deixa material sujo no leito do paciente, porque é uma inconformidade, né? Orienta o paciente que está tudo ok, que realmente está posicionado, porém a gente precisa do exame radiográfico, da imagem do raio-x, para ter autorização médica e assim retirar o fio guia e ver qual vai ser o horário para ser iniciado o tratamento, a terapia pela sonda, tanto de medicamento como de nutrição. E em seguida vocês vão fazer o quê? Anotações de enfermagem, relatar que paciente foi passado sonda, né? Paciente foi passado sonda em paciente por enfermeiro tal, sonda tal, número tal, certo? Tudo que aconteceu. E aí essas anotações vocês vão aprender lá em semiotécnica. Mas só para vocês já começarem a se familiarizar com essa rotina de vocês, com esses procedimentos, com essas funções que vocês desenvolvem no âmbito de saúde, no ambiente hospitalar. Aí tem uma imagem, né? A sonda, por todo o trajeto que ela percorre anatomicamente, é uma imagem, né? E na mão do enfermeiro um tipo de sonda. Também, com as sondas nasointeral ou nasogástrica, o paciente ou gastrostomia pode ser administrado medicações e nutrição através de um procedimento chamado gavagem. Então, o paciente não faz uso de bomba de infusão para passar a sua terapia nutricional, ele é passada a terapia nutricional através da gravidade, né? Então, o que é que precisa para realizar esse material? Toda vida que vocês precisarem administrar a medicação ou a nutrição, precisa de uma seringa de 20 ml em adultos, um acubarrim ou uma cuba redonda, compressa de gás e um recipiente com a dieta liquefeita ou a medicação. Recipiente com água estéril ou soro fisiológico. Essa gavagem é muito utilizada no momento dos intervalos de uma nutrição para outra, que é os lanches do paciente. Ou é um suco, uma vitamina, ou é um complemento, um suplemento vitamínico, né? Isso aí é conforme a prescrição nutricional desse paciente. E aí é feito através. A nutrição mesmo, hoje em dia, a maioria dos pacientes que se encontram no quadro de uma sonda, tanto nasointeral como gastrostomia, que fazem a sonda, que tem a sonda e fazem nutrição através da sonda, é mais por uma gravidade. Aí coloca lá o frascozinho com a dieta do paciente, conecta o equipo específico para nutrição, coloca lá, conecta na sonda e faz o cálculo do gotejamento, né? São tantos ml para quantas horas, quantos minutos, né? Enfim. E
sempre protegendo o tórax do paciente, sempre protegendo onde se essa sonda for uma gastrostomia, coloca um paninho por debaixo dessa sonda, uma compressa, uma toalhinha para não sujar as roupas do paciente. Sempre que vocês forem administrar qualquer terapia na sonda, precisa pinçar a sonda antes. Abre, conecta a seringa ou equipo, conectou, aí vocês despinçam e aí adaptam lá conforme a prescrição médica, tá certo? E aí, nos pacientes em que a prescrição médica preconiza manter a sonda em sifonagem, ou seja, a sonda aberta, após certos procedimentos, fechá-la por 30 minutos e abrir ao término deste período, colocando o frasco coletor abaixo do nível do corpo. Deixando o paciente em posição confortável, recolha todo o material e realiza as anotações de enfermagem. Então, aí vocês têm um exemplo de como é feita essa gavagem, tá bom? Nas imagens que vocês estão observando, tanto na pediatria como também no adulto. E aí agora a gente está na nutrição parenteral, né? Falamos de nutrição enteral, através de sonda nasogástrica e sonda nasoenteral. E agora a gente vai falar sobre a nutrição parenteral. Né? A nutrição parenteral, ela consiste o quê? Na administração de todos os nutrientes necessários para cobrir a demanda, a necessidade também metabólica ou de uma necessidade mediante uma patologia, e que é por via ou periférica ou via central, né? Em situações em que a via oral, a via interal ou ambas não suprem mais 100% das necessidades ou não são mais possíveis de serem administradas devido às condições do paciente. E aí, logo no início eu falei para vocês o quê? Tem o sistema de... Pode ser uma via de acesso na nutrição parenteral, pode ser central ou pode ser periférico, né? Lembrando que a via parenteral é a administração de micro e macronutrientes no acesso intravenoso, né? Via corrente sanguínea. Então, na nutrição parenteral central é administrado por uma veia de grande diâmetro. Essa veia geralmente é uma subclave ou uma jugular interna, certo? Que são veias que são ligadas diretamente ao nosso sistema cardíaco, ao nosso coração. Esse procedimento da via central, quem realiza é um médico, porque o paciente vai precisar para um centro cirúrgico, ser anestesiado, enfim, ok? Só numa situação de uma urgência, emergência, que é feito no local que o paciente se encontra, ou no pronto-socorro ou dentro de uma UTI, né? Se realmente o paciente for muito ruim de acesso. E temos a nutrição parenteral periférica. Aí é administrada por meio de uma veia de menor calibre, né? Geralmente, ou é uma subclave externa, e aí uma jugular externa que aí só é funcionado pela enfermeira, pelo enfermeiro, ou uma veia de mão e antebraço. Ok, gente? Os objetivos da nutrição parenteral o objetivo é garantir o aporte, né? Garantir o suporte nutricional de macro e micronutrientes que são extremamente essencial para a construção dos nossos órgãos, para a construção de tecidos, de novas células de anticorpos, para a regeneração dos mesmos, para manter as funções vitais do nosso corpo, né?
Corrige também um acometimento por desnutrição, né? Suprir as necessidades metabológicas decorrentes de certas patologias e fornecer um suporte coadjuvante na terapia nutricional integral ou oral quando essas etapas forem insuficientes. E aí vocês estão vendo na imagem, né, como é que funciona essa nutrição. As indicações: pré-operatório, complicações cirúrgicas pós-operatórios. Então, complicações pós-traumáticas, exemplos, lesões múltiplas, pacientes com grandes acidentes, né? Queimaduras graves ou pacientes com sepsemia, infecção. E quais são as complicações que essa nutrição traz para o paciente, pode trazer para o paciente, né? Ela pode trazer distúrbio tanto gastrointestinal, como doença inflamatória intestinal, como condições pediátricas. Exemplos, o pré-termo, má formação congênita do trato gastrointestinal, graciosquise, onfalocele e diarreia crônica intensa. Essas são as complicações que um paciente com nutrição enteral pode estar sendo acometido. Aí, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente tem a função de cada um. A função do médico é indicar e prescrever e acompanhar os pacientes submetidos à terapia nutricional. O enfermeiro tem sua função de administrar as nutrições. Então, diferente da nutrição enteral e oral, que ela pode ser realizada pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, porém é mais realizada pelos técnicos, né? É função dos técnicos, na verdade. Na nutrição parenteral, a administração dessa nutrição é feita pelo enfermeiro, somente pelo enfermeiro. A nutricionista ela vai avaliar o estado nutricional do paciente, né? E as necessidades do requerente. Já o farmacêutico realiza todas as operações inerentes ao desenvolvimento, como a preparação da nutrição, a avaliação farmacêutica, a manipulação, o controle de qualidade, a conservação e o transporte dessas nutrições. Na monitorização do paciente com nutrição parenteral, eu preciso monitorar uma resposta metabólica, né? A questão dos eletrolitos, né? A questão das enzimas. Eu preciso também avaliar uma resposta nutricional, né? O paciente tá respondendo à nutrição, tá respondendo a esse aporte nutricional e a questão é o quadro infeccioso. E aí os cuidados de enfermagem, né? Os cuidados gerais, a solução somente deverá ser ministrada à beira do leito do paciente, ou seja, a selagem entre as câmaras da bolsa devem ser rompidas somente no momento da instalação da nutrição parenteral. Então, diferente da enteral, na parenteral, da forma que vocês receberem da nutrição, essa nutrição vocês vão levar para a cabeceira do paciente, o enfermeiro vai se paramentar com o auxílio de vocês, dos técnicos de enfermagem, e é nesse momento que ele vai montar a bolsa junto com o equipo para administrar. Se essa bolsa já vier com o equipo, tem que ser descartado, porque é uma nutrição que é via corrente sanguínea, né? Um acesso endovenoso. Então, eu tenho que levar algo limpo, estéril, né? Então, assim, tem que estar a questão do acesso resolvido, viabilizado, a questão da bomba lá já montada, preparada, e aí sim é que eu devo colocar a bolsa, instalando e verificando a permeabilidade da mesma, né? Caso as soluções tenham sido misturadas, porque assim, cada nutrição vocês têm que trocar a equipe, certo? A cada bolsa de nutrição troca todo o sistema, ok? Armazenar essa nutrição parenteral sobre uma refrigeração
em que a temperatura tem que estar entre 2 a 8 graus Celsius. E aí vocês vão administrar essa nutrição parenteral em uma temperatura ambiente. Por isso que precisa solicitar essa dieta 2, 3 horas antes do horário que está na prescrição médica do paciente. Para que quando chegar no momento a ser instalada, ela está numa temperatura de ambiente, que não vai causar choque no paciente, né? A técnica a ser utilizada é uma técnica asséptica no manuseio e administração de nutrição parenteral, certo? Então, conectado o equipo junto com a bolsa no acesso do paciente de luva estéril, tem que ser tudo muito estéril, muito limpo. O acesso que está para ser administrada essa nutrição é um acesso exclusivo. Nesse acesso desse paciente não pode ser passado, não pode ser administrado nada, nenhum tipo de medicação, nenhum outro tipo de nutrição. O acesso do paciente, que é para nutrição parenteral, ele é exclusivo de nutrição parenteral, certo? Vocês precisam o quê? Conferir prescrição médica, exemplo, volume, o tempo e o tipo de nutrição que vai ser passado, nutrição parenteral que vai ser administrado nesse paciente. Verificar a glicemia capilar conforme os horários estabelecidos e ter esse controle rigoroso, né? O controle da glicemia, ele é rigoroso, ele precisa ser levado rigorosamente, assim como toda prescrição médica, né? Ele tem que ser rigoroso. E ainda mais, precisa ter um olhar atento a um sinal de alerta, se esse paciente está apresentando uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Para comunicar à enfermeira, a gente interrompe a nutrição para fazer a correção conforme prescrição médica. Ok, gente? Registrar lá na bolsa do paciente o volume da dieta, a data, a hora que foi instalado, o nome do paciente e o leito do paciente, tá? A nutrição parenteral deve ser instalada em um acesso venoso exclusivo em caso de catéter de único lume, né? Então, vocês vão ver que tem catéteres de 2 lumes, que são catéteres que usam polifixos de 2, tem outros que são de 3, tem uns que utilizam as torneirinhas, que aí são 2 vias, aí tem as torneirinhas são mais 3 vias. Então, são 5 vias num catéter só para um paciente. No caso da nutrição parenteral, não. É um catéter exclusivo, uma via exclusiva para essa nutrição parenteral. O controle é rigoroso do gotejamento, do valor que vai ser infundido. Por isso que toda nutrição parenteral, ela é administrada em bomba de infusão, um equipo de macrogotas, certo? E aí, ó, se acontecer uma interrupção necessária na infusão da nutrição parenteral, a gente pode estar substituindo por uma solução de glicose 10%, para ser infundido na mesma velocidade da nutrição parenteral, e aí vai prevenir uma hipoglicemia, certo? Trocar a nutrição ANPT após o término de cada etapa, ou, se necessário, manter a técnica asséptica na instalação das bolsas, né? Então, assim, o término de cada nutrição parenteral, a gente pode estar trocando conforme prescrição médica, conforme necessidade, e a técnica a ser utilizada na instalação das bolsas é uma técnica asséptica, é uma técnica estéril. E aí, precisa trocar a bolsa, precisa trocar o sistema completo, precisa trocar o equipo também. Ok, gente?
Então, eu agradeço pela atenção de vocês, né? Pelo comprometimento da turma. Então, mais uma aula de nutrição. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e da aula, que é bastante importante para a profissão que vocês estão almejando, né? Então, precisam ter um olhar atento aos sinais vitais do paciente, precisam ter um olhar atento aos sinais de alerta que esse paciente apresenta, precisam também ter um olhar atento ao resultado dos sinais vitais que vocês vão verificar, uma escuta qualificada e humana, né, nas queixas que o paciente relata, nas queixas que a família relata. Observar tudo que vocês forem administrar, se está de acordo com a prescrição médica do paciente, se está em conformidade de ser administrado. Se vocês notarem, observarem uma inconformidade, precisa ser relatado para o enfermeiro do plantão. Não persistam no erro, não sigam no erro, tenham a humildade, né, e a responsabilidade de estar sinalizando as falhas, aos sinais de alerta sempre. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um beijo no coração de todos.